Olá, queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória, que a paz do nosso Senhor Jesus, a qual excede todo o entendimento, repouse sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo encha os seus corações de santa e bendita alegria. Amém? Bom, hoje é o 10º dia da série de 21 dias de preparação para o derramamento do Espírito Santo e o meu desejo e a minha oração é para que o Espírito do Senhor esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto de hoje, deixem o seu like, façam um pequeno comentário e todos que quiserem, deixe também seu pedido de oração, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que aqui são feitos no canal, ok? E diz as Escrituras: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Bom, quando Jesus esteve aqui nessa terra, várias vezes ele falou às multidões por intermédio de parábolas. E algumas vezes ele só falava por parábolas. E em alguns casos ele só falava por parábolas pelo fato de que, havendo uma multidão mista, composta por alguns sinceros, muitos curiosos e alguns inimigos que vinham para escutar o mestre tão somente com o intuito de pegá-lo em alguma de suas parábolas, somente aqueles que tinham ouvidos para ouvir, os sinceros de coração, podiam compreender as maravilhas do reino de Deus, mas os outros dois grupos ficavam sem entender coisa alguma. Contudo, Jesus também falava por parábolas para que o povo simples pudesse compreender através de ilustrações as coisas espirituais que de outra forma não compreenderiam se fossem explanadas com a linguagem teológica. Então, hoje eu quero trazer um texto importantíssimo do Espírito de Profecia, o qual se explica por si só. Contudo, eu vou explanar esse texto através de uma parábola, porque apesar dele ser de fácil compreensão, a parábola nos ajudará a compreender a profundidade do mesmo. E diz o Espírito de Profecia: essa bênção prometida, o batismo do Espírito Santo, se fosse requerida pela fé, traria todas as demais bênçãos em sua esteira e deve ser dada liberalmente para o povo de Deus. Mas, pelas astutas ciladas do diabo, parece a mente do povo de Deus ser incapaz de compreender e incapaz de apropriar-se das suas promessas. Parecem pensar que apenas escassos chuviscos da graça devem cair sobre a alma sedenta. Deus espera seu pedido e sua recepção. Bom, no dia 26 de março de 1989, iniciava-se no programa do Faustão o quadro Caminhão do Faustão. Esse quadro consistia em um sorteio, no qual o sorteado da semana ganhava tudo que sua casa precisava e mais um pouco. E esses móveis eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos, etc., eram entregues na casa da pessoa sorteada através de um grande caminhão-baú. E amigos, eu acredito que nem preciso citar que as cartas eram enviadas aos milhões, porque o sonho de todo brasileiro pobre ou de classe média baixa era ter sua casa completamente renovada sem gastar um centavo. Mas agora eu proponho para vocês essa parábola. Imagine que Maria decidiu participar do sorteio para concorrer ao caminhão do Faustão. Rapidamente, ela pesquisa as regras da promoção e descobre que, para sua carta ser válida, ela teria que enviar 3 embalagens de uma determinada marca de pasta de dente, juntamente com um pequeno texto, afirmando que aquela era a melhor pasta de dente de todo o Brasil. Então, pouco tempo depois de ter ali preparado a sua carta com os 3 rótulos da pasta de dente e também com um texto respondendo afirmativamente que aquela era a melhor pasta do Brasil, Maria sela sua carta e a envia esperançosa de que poderia ser sorteada. E por incrível que pareça, 2 semanas depois de enviar a carta, enquanto Maria estava diante da televisão, assistindo ao quadro do Caminhão do Faustão, juntamente ali com sua família, sua carta foi sorteada. Começa então um alvoroço. Maria, seu marido e seus filhos começam a pular de alegria, enquanto os vizinhos não conseguem acreditar naquilo que eles também estão assistindo. Contudo, Maria ainda não é a ganhadora até que um envelope seja aberto e confirmado se ela cumpriu corretamente as regras da promoção. E
Após sua carta ser aberta pelas mãos do próprio Faustão, foi constatado que Maria cumpriu com as condições, enviando os rótulos da pasta de dente e também respondendo corretamente a pergunta de qual era a melhor pasta do Brasil. Então, nesse momento, milhões de telespectadores estão assistindo ao programa enquanto Maria e seus filhos estão extasiados. Mas alguma coisa diferente acontece. O apresentador do programa viu que, juntamente com o texto requerido pela promoção, um pouco abaixo, haviam algumas linhas de observação que Maria tinha feito e estava escrito o seguinte: Faustão, eu desejo muito ser sorteada porque faço parte de uma família pobre e não temos como repaginar nossa casa. Contudo, apesar de todos os nossos móveis eletrodomésticos, eletroeletrônicos e os brinquedos das crianças estarem praticamente aos pedaços, somente nossa geladeira está quebrada. E por isso, não precisa enviar todo o caminhão, mas envie somente a geladeira. Bom, a Maria da nossa história teve justamente o que ela pediu: a geladeira. E essa parábola seria cômica se ela não apresentasse a trágica situação do povo remanescente. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, não apenas verteu o seu precioso sangue, mas juntamente com aquela corrente de sangue que verteu do seu lado, ao ser ele transpassado pela lança do soldado, uma forte corrente de água também jorrou, a qual simboliza a graça do Espírito Santo. Queridos amigos, assim como a justiça de Cristo nos é oferecida em toda a sua plenitude por intermédio do sacrifício expiatório do Filho de Deus, da mesma forma, a plenitude do Espírito Santo nos é oferecida liberalmente por intermédio desse mesmo sacrifício. O que nós diríamos a respeito de uma pessoa que passou a mendigar o pão, sendo que ela possui milhões em sua conta bancária? Certamente diríamos que essa pessoa perdeu o juízo, não é verdade? Contudo, nós estamos vivendo uma realidade muito pior do que essa, porque um valor infinito em bênçãos espirituais nos foi creditada na conta, mas nós vivemos como miseráveis espirituais. Através do sacrifício de Cristo, Deus preparou um caminhão de bênçãos espirituais e de todas as outras espécies de bênçãos para os seus filhos. Contudo, por causa da nossa falta de fé e por ter Satanás obscurecido os nossos olhos, fazendo-nos pensar que apenas devemos receber escassos chuviscos da graça, em vez de pedirmos o caminhão para Deus, em vez de pedirmos o batismo do Espírito Santo, estamos em nossas orações pedindo apenas as geladeirinhas espirituais, enquanto o céu está ansioso para nos conceder a bênção que repaginaria a nossa casa espiritual e prepararia a igreja para as mansões celestiais. Hoje, nós temos nos demorado sobre muitos outros temas que são importantes, mas aquilo que é essencial para a igreja, a fim de que ela possa crescer em força e eficiência espirituais, para que a pregação das 3 mensagens angelicais possa levar consigo convicção e almas serem verdadeiramente convertidas a Deus. Infelizmente, poucos ministros e poucos pregadores têm explanado. Outras bênçãos que Deus pode nos oferecer e outros privilégios têm constantemente sido apresentados ao povo remanescente, até que se desperte na igreja o desejo de alcançar aquela bênção prometida. Mas, com relação ao batismo do Espírito Santo, o silêncio, ou a maneira superficial e rasa de se falar sobre esse assunto, acaba dando a impressão de que só deveremos nos preocupar com ele mais para frente. E assim, estamos cometendo um erro terrível. Amigos, não permitam que Satanás continue a cegar os seus olhos e a obscurecê-los, fazendo com que vocês se empenhem em clamar e suplicar bênçãos de menor importância, quando na verdade, se vocês estivessem empenhados em orar, suplicar e clamar pelo dom do Espírito Santo, Deus lhes concederia tanto o batismo do Espírito, como também enviaria juntamente com ele todas as demais bênçãos que vocês precisam. Portanto, parem hoje mesmo de importunar a Deus pelas coisas que neste momento vocês estão para Ele pedindo e coloquem a bênção do batismo do Espírito Santo como a prioridade de suas vidas. E então, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscando em primeiro lugar o batismo do Espírito Santo, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas.
Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, o Senhor nos quer conceder um caminhão de bênçãos, mas nós temos nos conformado em pedir apenas escassos chuviscos da graça. Abra os nossos olhos, Senhor, e nos ajude a compreender que o que precisamos é da plenitude do Espírito Santo. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe grandemente e eu te aguardo no dia de amanhã.